Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Olha, fiquei muito feliz de ver meu querido irmão Pablo na bateria. Glórias a Deus, amém? Muito feliz mesmo. Quanto tempo de treino, Pablo? Olha só, gente, graças a Deus. Muito bom verdadeiramente vê-lo aqui louvando ao Senhor. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levante assim a sua mão. Ah, tem um jovem ali, tem uma jovem ali atrás também. É a família, né? A família, que sejam muito bem-vindos, amém? Que vamos dar uma salva de palmas a Cristo pela vida dessa família linda. Felizes, amém, recebê-los. Estamos na casa do Pai. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá um pescotapa nele se ele está dormindo, um peteleco na orelha, uma ombrada, um chute na canela, um tostão de leve. Meu Deus, falando em tostão, meus amados, ontem eu joguei um futebol, meu Deus, eu fui um rapaz muito rápido, né? E eu já não estou nessa idade, então cheguei atrasado nele, meu Deus, joguei ele uns 3 metros no chão, só quem se contundiu fui eu. Então, mas isso faz parte. Queridos, boa noite a todos, amém? Uma alegria nós estarmos nesse dia aqui com o Senhor, mais uma quarta-feira, dia que Deus se prepara para falar com cada um de nós, dia especial, porque Jesus é especial, amém? Não há culto semelhante, não há culto igual, cada culto Deus tem uma forma de trabalhar e Deus te trouxe hoje aqui porque quer falar de uma forma muito singular. Então abra o seu coração, se prepare para aquilo. Olha, meu querido Wagner, um bom tempo que eu não vejo, seja bem-vindo, meu querido irmão, amigo, glória a Deus. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, passagem muito conhecida, bom, para alguns, para outros nem tanto, mas é uma palavra com uma riqueza sobrenatural, e ao meditar nela, Deus colocou essa palavra no meu coração. Domingo eu estive pregando na Igreja Nova Vida de Benfica. Queridos, trago um forte abraço lá do missionário Marcelo Gama, da diaconisa Patrícia, daquele povo lindo que ali está. Tinham mais de 50 pessoas naquela igreja. Então fiquei assim maravilhado com tudo que Deus tem feito naquele lugar. Inauguramos ali uma livraria no nome da pastora Sandra Andrade, pastora do nosso ministério, uma grande amiga de ministério, que tem passado um momento muito difícil em sua vida, está com câncer, já venceu há 20 anos atrás um câncer muito forte, e esse também ela vai vencer em nome de Jesus. Então, infelizmente, ela não pôde estar lá por motivos de saúde, mas já representamos ali e podemos louvar a Deus, inaugurar aquela biblioteca linda e trazermos uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu queria replicá-la, eu queria novamente pregá-la nesta noite para um público diferente, para um povo diferente, não pelo nascimento em Cristo Jesus, que nos diferencia, muito pelo contrário, somos iguais, amém, em Cristo Jesus, mas por estarmos em outro lugar, e eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de e não de. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu, por mais um dia, mais uma noite, mais uma oportunidade que tu nos dás, Deus, de nos chegarmos a ti, de ouvirmos a tua voz, de termos um relacionamento mais íntimo contigo. Deus, nós pedimos uma noite de milagres neste lugar, Deus. Te pedimos uma noite, uma pai de proezas nesse lugar, de respostas à oração, de esclarecimento e conhecimento, porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, então, que seja uma noite de libertação, de verdade pregada, de conhecimento, porque o meu povo, Oséias 4,6 diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus, quantos estão destruídos e perdidos porque está faltando conhecimento? Não pela falta de acesso às Escrituras, muito pelo contrário, nós temos um acesso enorme, mas por vezes, Deus, o desânimo, o cansaço,
e o achar de algo ser complicado, não lemos a tua palavra. E quando não lemos a tua palavra, nos tornamos ignorantes. É na ignorância que o diabo age. Ou melhor, Deus, é na ignorância que muitos se perdem. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, fala sobre esse texto. Ministra sobre as nossas vidas. Deus, quebranta os nossos corações. Deus, que possamos crescer em conhecimento. Crescer, ó Pai, em intimidade contigo, porque só podemos ser íntimos de alguém que conhecemos. Se não conhecemos, Deus, intimidade não há. E se não há intimidade, Deus, por que teríamos milagres? Por que teríamos respostas? Muito pelo contrário, Deus. Tu se tornas um Deus longe e se tornas um Deus morto para nós. Mas quando nós já chegamos com intimidade, Tu és o nosso Deus, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido. Então nós pedimos, Pai querido, fala conosco nesta noite, porque queremos estreitar laços contigo. E quando estreitamos laços contigo, Tu pelejas por nós. Deus, fala conosco. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Queridos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós sabemos que existem duas cartas aos Coríntios em nossas Bíblias, tá? 1ª e 2ª Coríntios. Mas, segundo a história, dentro da história da igreja, certo é que 4 cartas existiram e nós encontramos menções a elas na 1ª e na 2ª carta aqui da Bíblia. Mas existiram 4. A nossa primeira hoje, na verdade, é a 2ª, e a 2ª hoje, na verdade, é a 4ª. Pastor, e agora? Só tiveram 4 e só 2 chegaram até as nossas mãos. Pois bem, foi o que Deus quis. Amém? Foi o que deseja de Deus para as nossas vidas. É o suficiente, nos basta. Amém? Nos alcança, fala conosco, sara as nossas feridas, nos leva a um conhecimento maior de Deus, isso nos basta. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê dessas cartas se perderem na história, mas as que estão aqui, certamente, é o que Deus tem para as nossas vidas. Mas Corinto era uma cidade muito problemática, e a igreja de Corinto era muito mais problemática ainda. A Bíblia diz algo tremendo em relação à igreja, que era uma igreja que tinha todos os dons. Você já imaginou uma igreja onde todos os dons existiam? Primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, vai descrever isso. Todos os dons, palavra de conhecimento, línguas, discernimento de espíritos, profecias, cura, ou seja, todos os dons que Romanos capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13 vai falar, Efésios capítulo 2 vai falar, todos os dons que a Bíblia menciona, dons de socorro, dons de serviço, tudo aquela igreja tinha. Era uma igreja que realmente vivia muito sobrenatural, vivia muito espiritual. E isso é muito bom. Amém, igreja? Quem quer receber dons de Deus? Todos nós pedimos e ansiamos. Buscai, pois, os melhores dons, não é isso que a Bíblia nos ensina? 1 Coríntios capítulo 14. Então nós buscamos. Isso é lícito, saudável e muito bom. Mas, queridos, sempre não se esqueça disso, e é algo que é uma retórica nesse púlpito, ok? Dons vêm de Deus para o homem. E dons Deus dá para quem Ele quiser. Não é assim? Deus nos chamou Ciro para libertar o povo que estava cativo na Babilônia 70 anos. E Deus chama Ciro de meu servo, meu ungido. Então Deus usa Ciro pontualmente, mas Ciro era um homem que não queria nada com Deus, mas foi usado por Deus naquele momento. Deus usou uma mula, não usou uma mula? Não foi? Não usou uma mula para falar, para abençoar o povo de Israel, para Balaão não destruir o povo de Israel, para não amaldiçoar, melhor dizendo, o povo de Israel? Deus usou uma mula, não vai me usar? Eu já me coloquei como um cobaia para ninguém se sentir ofendido, né? Então Deus me usa, Deus usou uma mula, Deus usa vocês também, amém? Ficou mais leve agora, né? Porque eu me coloquei em primeiro lugar. Mas é certo, queridos, a Bíblia diz, se nós não falarmos, as pedras falariam. Olha que Deus vai abrir um contexto, vai chamar alguém para que a obra dele seja feita. Ninguém é insubstituível. Se eu não quiser, outro amanhã sobe aqui e pregará e pastorear muito melhor do que eu, assim também na sua vida, no seu dia a dia. Ninguém é insubstituível, Deus tem suas promessas. Essa igreja de Corinto, muitos dons vinham sobre ela. Entretanto, o que me faz ser conhecido por Deus não é o que Ele dá para mim, mas sim o que eu dou para Ele. Frutos. Mateus capítulo 7 vai descrever que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pela sua folhagem,
não pelas suas flores, mas são pelos frutos. Aquilo que eu apresento, aquilo que eu mudo de caráter, aquilo que eu restauro, aquilo que eu sou transformado na melhor pessoa que eu me torno. Aí Deus me conhece. Lembra que em Mateus capítulo 7, Jesus, vários homens, profetas, Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu falei em línguas. Aí Jesus fala, nunca, jamais os conheci. Ou seja, Corinto era uma igreja semelhante, muitos dons, mas a Bíblia diz, queridos, só para você ter uma ideia, que filho tomava a mulher do pai. Relação íntima, que eu estou falando. A Bíblia fala que era uma igreja dividida. Uns falaram que era de Apolo, outros falaram que era de Jesus, outros de outros. É uma igreja que, 1 Coríntios, capítulo 3, vai descrever que Jesus diz o seguinte, olha, Paulo dizendo, eu queria falar com vocês, queria ministrar sobre vocês como espirituais, mas infelizmente tenho que falar como carnais. Queria dar alimento sólido para vocês, mas ainda tem que dar leite, como crianças, que vocês são crianças, mas cheias de dons. Por que eu acentuo isso, queridos? Porque hoje, o vento de doutrina que se prega, pouco se dá valor ao conhecimento, à palavra, e muito aos fatores externos, aos sinais. E quando muito valor damos aos sinais, nos esquecemos da forma pela qual nós somos conhecidos diante de Deus, que não são pelos sinais, e sim pelos frutos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, uma igreja que você entra, que você escuta a palavra, queridos, se a Bíblia não é aberta, eu estava conversando com um grande amigo meu, pastor, ainda não é pastor, mas praticamente ministra como ele, é o meu querido irmão Paulo, a gente chama ele de Paulo Águia. Então, um grande amigo meu, e ele estava falando que um dia ele foi pregar numa igreja e o horário estava marcado, o culto acabava às 9, ele chegou às 7, e aí veio oportunidade para a irmã X, para a Y, para Z, oportunidade para quem chegou do nada. Querido, eu fico assim, impressionado como uma pessoa chega, você nem conhece, você abre teu púlpito para ela subir aqui e pregar. Que seja 1 minuto, não importa. Você é um satanista. Meu Deus, são situações assim que a gente, absurdas. Mas, oportunidade, faltando 5 minutos para dar 9 horas, chamam o irmão para pregar, que é esse meu amigo. Aí o meu amigo foi e pregou até às 11. Pregou, foi embora. Não, e a igreja recebeu, amém. Outro dia o pastor Lutero estava falando, nosso pastor, que agora não é mais pastor, é bispo, ele estava dando um testemunho semelhante há muitos anos atrás. Ele falou o seguinte, olha, tive um caso semelhante a esse. Me deram 5 minutos, eu preguei em 5 minutos. Era o tempo que eu tinha, eu respeitei o tempo que foi me dado. 5 minutos, acabei e preguei. Porque se não for assim, as coisas não mudam. Se não tiver uma ordem, Deus é um Deus de ordem, amém? E de decência. Deus não é oba-oba. Deus não é de qualquer forma. Deus tem que ter uma ordem, tem que onde há confusão, que Deus não está, amém? Glória a Deus, igreja. A igreja de Corinto era assim, ela era muito confusa, era uma cidade portuária, só para começar. Recebia qualquer tipo de pessoa, culturas, etnias, religiões. Ou seja, queridos, era um local complicado, uma igreja complicada, e Paulo escreve para essa igreja, agora no capítulo 4, na segunda carta, que hoje nós já sabemos que é a quarta, na verdade. Ou seja, mas Paulo escreve para a igreja, agora em Corinto, da seguinte forma, e é o texto prefacial da mensagem, versículo 7, diz assim, temos, porém, e eu gosto quando a Bíblia usa porém, o contudo, todavia, entretanto, porque uma nova história vai acontecer, amém? Paulo amava aquela igreja. Paulo ansiava por aquela igreja. Corinto era uma cidade muito importante, ali na Macedônia, ali na região grega, na Grécia. Corinto era muito importante, Paulo amava aquela igreja. Tinha um porém, diante de tudo aquilo que ela vivia, tinha um porém, amém? Tem um porém sobre as nossas vidas sempre, amém? Glória a Deus. Isso nos dá um afago em nossa alma. Sempre há um porém. Aí a Bíblia diz assim, temos, porém, este tesouro. Diga para o seu irmão, você é rico. Você tem um tesouro em você. Temos um tesouro, queridos, somos riquíssimos. Somos abastados. Há um tesouro dentro de mim, há um tesouro dentro de você, há um tesouro dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, 16 vai dizer que esse tesouro chama Espírito Santo porque nós somos tabernáculo. O Espírito Santo está dentro de nós. Que privilégio, que tesouro. Queridos, você tem um tesouro dentro de você. Às vezes não damos valor a isso. E a Bíblia diz que esse tesouro, eu não vou pregar agora, mas está em vasos de... Se você tivesse um tesouro, você colocaria ele aonde?
no banco, no cofre, as 7.000 chaves, você o esconderia de qualquer forma para ninguém encontrar. Interessante que esse tesouro está numa coisa simples de frágil, né? Você vai entender. Mas o certo é que esse tesouro, ele é muito precioso. Dinheiro não paga, queridos. E mais, nem sua santidade paga. Porque esse tesouro já foi dado na cruz, antes mesmo de você encontrar Cristo. Foi dado de graça. Que tesouro é esse que se dá de graça? Que tesouro é esse que eu não posso comprar pelos meus méritos? Esse tesouro está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. E ele é imensurável. Mas o que é lindo nisso tudo, querido, nesse tesouro que está dentro de mim, que está dentro de você, é algo que me chama a atenção. Olha o que diz o versículo anterior, o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Das trevas resplandecerá, ou seja, do nosso coração em trevas, resplandecerá a luz. Cristo resplandeceu, amém? Espírito Santo dentro de nós. O grande mistério de todos os tempos. Queridos, Ezequiel não teve isso, Jonas não teve isso, Moisés não teve isso, Abraão não teve, Isaac, ninguém teve no Antigo Testamento. Os maiores profetas que passaram na história bíblica, ninguém teve essa riqueza, esse tesouro. Espírito Santo dentro de nós. Nós somos muito abençoados, amém? Então dê valor a quem você é. Que a sua autoestima seja levantada nesta noite em nome de Jesus. Você não é pouca coisa, amém? Você é muita coisa em Deus, porque há um Espírito que peleja dentro de você. Amém? Volte no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Voltando um pouquinho, mas nós sabemos que a Bíblia no original não tinha capítulos, não tinha cabeçalhos. A Bíblia era um texto corrido, mas por isso que é com contexto só. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, olha o que diz. Como não será de maior glória o ministério do... E esse Espírito está onde, igreja? Dentro de nós, esse tesouro, amém? Ministério, a palavra ministério no grego quer dizer diáconos, diaconia, quer dizer trabalho, serviço. O que me chama a atenção é que dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, o Espírito Santo é uma pessoa, amém? A pessoa do Espírito Santo está dentro de mim e ela exerce um ministério, ela trabalha dentro de mim. Ela está trabalhando dentro de você. O Espírito Santo trabalha na sua vida, trabalha no seu coração, trabalha na sua alma. Pastor, como é que é esse trabalho? Olha, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence você se converte. Ele vai trabalhando em nossas vidas, vai brigando com a nossa alma. Gálatas capítulo 5 diz que é uma guerra, uma milícia entre a alma e espírito, carne e espírito. Dentro de mim eu quero ir para a esquerda, o Espírito fala é para a direita, mas a minha alma quer ir para a esquerda. Isso se chama quebrantamento. Quebrantamento não é chorar, quebrantamento não é pular, não é cair no chão. Isso pode ser muitas coisas, menos quebrantamento. Quebrantamento pode até levar uma pessoa mais emocional a isso, ok? Mas a pessoa pode estar sentada, calminha, sendo quebrantada por Deus. Calada, quebrantada por dentro. Quebrantamento é isso, choque da alma com o espírito. É eu querendo fazer uma coisa e Deus mandando fazer outra. Quebra por dentro. Isso chama conversão. Isso chama mudança de vida. Quebrantamento. É muito mais do que se arrepiar. É muito mais do que chorar. Quebrantamento é realmente, às vezes, a raiva. Meu Deus, vou ter que fazer isso. Está sendo quebrado por dentro. Quebrantamento, Deus quebrando você. Alma e espírito, Gálatas 5. Milícia, guerra. Alma e espírito brigando. A pessoa do Espírito Santo trabalhando na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Ministério do Espírito Santo. Olha que tesouro que você tem. O Espírito Santo também faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai intercedendo. Você ora, o Espírito Santo intercede por você. Isso tudo aqui dentro, querido. Você está entendendo o tesouro que você tem? Está entendendo quão precioso você é? Você está entendendo o tesouro que existe dentro de você? Amém, meus amados. Glória a Deus. Aí Paulo continua. Aí sim, voltemos, por favor, ao texto de abertura. Temos, porém, este tesouro.
Agora eu entendo, Corinto, olha, igreja de Vila Isabel, entretanto, contudo, porém, você tem um tesouro imenso dentro de você. Você está passando por isso, por aquilo, está desanimado, está entristecido, está pensando em desistir. Porém, não se esqueça, tem um tesouro dentro de você que ninguém pode tirar, ninguém pode apagar e ninguém pode usurpar. E aí não é um tesouro estático, não é um tesouro preso no madeira, um tesouro que ministra, trabalha, labuta por você, por nós. Que privilégio, igreja. Amém, glória a Deus. Aí o versículo continua. Temos, porém, este tesouro, que é o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, em vasos de... Quem é esse vaso de barro, queridos? Sou eu, né? É você, somos nós. Nós somos esse vaso de barro. Interessante que, há pouco tempo atrás, na verdade, o vaso de barro ele tem uma importância muito grande. O vaso de barro, por exemplo, ele conseguia conservar, melhor dizendo, perfumes, conservava, inclusive, documentos, pergaminhos. Pergaminhos era o couro do animal, né, que era esticado, secado, esticado, e ali fazia escrita, posterior ao papiro, né, o papiro no Egito, a planta, e depois veio o pergaminho, que era o que mais se preservava mais resistente. E colocavam dentro do vaso de barro, os pergaminhos, porque sabiam que ali dentro eles eram preservados. O que eu quero falar com isso, queridos? O vaso de barro tem a sua função de conservar. Eu nunca vou me esquecer, 4, 5 anos atrás, eu estive em Israel, numa viagem com o nosso pastor, e ali eu pude ir a Qumran. Qumran é um vilarejo no deserto, perto do Mar Morto, onde foram descobertos, em 1947, os pergaminhos do Mar Morto. É a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, falando de Bíblia. Esses pergaminhos ali naquela caverna, numa caverna que eu consigo, né, visualizar agora nesse momento de forma tão linda, mas lá naquela caverna, 2 beduínos estavam andando, procurando suas cabras que tinham se perdido, e jogaram uma pedrinha dentro da caverna, e escutaram, porque é uma forma da cabra se assustar e sair da caverna, né? Essa é a metodologia. Mas bateu em algo e algo se quebrou. Aqueles 2 homens entraram nessa caverna e descobriram um vaso quebrado e pegaram ali vários pergaminhos. Não sabiam nem a riqueza que estava ali. Hoje não tem nem valor isso. E venderam muita coisa a preço de banana. Muita coisa a preço de banana. Infelizmente, muita coisa se perdeu. Mas algo tão lindo, queridos. Existia um pergaminho, e existe um pergaminho. Está lá no Museu do Livro em Israel. É o livro de Isaías. Datado de 100 a.C. Foi encontrado em Qumran. Queridos, esse livro de Isaías é idêntico ao nosso. Para quem é incrédulo, para quem deseja os autógrafos originais, hoje, infelizmente, não temos autógrafos, ou seja, a Bíblia original. Se perderam com o tempo, ok? Mas temos cópias datadas de tantos anos atrás. Essa, por exemplo, de Isaías, 100 anos antes de Cristo. Queridos, nem existia a igreja católica. Se você pensou em dizer que o catolicismo romano deturpou ou corrompeu as escrituras, nem a igreja católica existia, ok? Ou seja, estou falando de um texto antes de Constantino, antes de 300 depois de Cristo, 100 antes de Cristo, idêntico à nossa Bíblia. Ou seja, é uma prova cabal de que a palavra que nós temos hoje em nossas mãos, queridos, idêntica a de no mínimo 100 anos atrás, antes de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque eram textos que eram conservados em vasos de barro, ou seja, o vaso de barro tem a sua conservação, tem a sua importância. Amém? O perfume, os pergaminhos, alimentos eram conservados em jarros, em vasos de barro. Mas, queridos, o que eu acho e me chama a atenção é porque Deus faz essa analogia. Eu sou esse vaso de barro que conserva o Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Você conserva o Espírito Santo dentro de você. Ao mesmo tempo, meus amados, somos muito frágeis. Uma pedrinha, quebra tudo. E o que me chama a atenção é que Deus faz questão que sejamos assim. Deus trabalha com a dependência do homem. Quando o homem se acha independente, meu amado, quando ele se acha um cofre, quando ele se acha o durão, quando ele se acha o que pode tudo,
que não chora, o que não sofre, o que aguenta, o que não transmite, o que não passa, não pode mostrar insegurança, não pode mostrar que está mal. Não, se meu filho me observar, eu estando orando, cansado, triste, o que vai pensar de mim? Quando eu me torno essa barreira, essa algo duro, Deus não age. Enquanto vaso de barro que eu sou, queridos, eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Você é frágil. Você está aqui hoje, amanhã, pode estar num leito, numa cama, prostrado. Você é vaso de barro e ao mesmo tempo, isso mostra para mim, Senhor, obrigado porque eu sou dependente de Ti. Sempre quero ser um vaso de barro. Para que tu saibas por quê. Olha aqui diz a Bíblia, finalzinho do versículo. Em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de... E não de... Para que você não se sinta o cara. Para que você saiba que você é frágil mesmo. Que hoje você está bem, amanhã você pode estar mal. Isso não faz de você menos ou mais crente. Simplesmente você é um vaso de barro. E sendo assim, eu busco a Deus, eu dependo de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de mim. Não é o meu braço forte, não é o que eu consigo, não é o que eu sustento, não é o meu currículo, não é o meu estudo. Estude, tem um currículo melhor sempre. Mas não é isso que o faz um grande homem de Deus. O que o faz um grande homem de Deus é mais dependente dele você é. Mais necessitado de Deus você é. Mais pequeno você é diante de Deus. Mais prostrado você se coloca diante de Deus. E a Bíblia diz, para que a excelência do poder... Do que a excelência do poder? Poder para mim já bastava, cara. O poder de Deus já estava bom no texto para mim. Mas a Bíblia diz que a excelência do poder, ou seja, é algo sobre. Para que a excelência do poder seja de Deus. Em outras palavras, querido, quando o vaso se quebra, a excelência do poder vem sobre você. Se seu vaso se quebrou, a excelência do poder vem sobre a tua vida. Entenda a excelência do poder, milagres, poder de Deus. O agir de Deus. Mas se você for essa caixa de chumbo, inabalável, a casa está caindo e nada muda. Não, eu sou forte. Não, eu sou isso. Queridos, você não vai experimentar a excelência do poder na sua vida. Mas se algo se quebrou, não se denigra. Se algo se quebrou na sua vida, se algo não está acontecendo, querido, espere em Deus, em nome de Jesus. Aguarde em Deus, porque a excelência do poder virá sobre ti. Continue dependendo de Deus, esperando em Deus, não se precipite. Saiba que Deus vai falar, amém? Deus vai agir, a excelência dele virá sobre sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí você vai entender o versículo 8, olha o que o versículo 8 diz. Em tudo somos, porém não... Que mistério é esse, gente? A Bíblia diz, olha, em tudo somos... Vaso quebrou. Ok? Amém? Porém, não... Excelência do poder sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Atribulado. Meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Como eu vou pagar essa conta? Senhor, esse laudo médico chegou, essa questão da justiça, esse desemprego, atribulado, mas ao mesmo tempo, Deus respondendo, Deus te dando força, Deus te colocando de pé, a excelência do poder vindo sobre ti, você esperando em Deus, Deus vê em você dependência dEle. Deus não o vê reclamando, murmurando, xingando, blasfemando Deus. Mas Deus, ao vê-lo, querido, dependente, essa excelência sai e abundante sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Mais ainda, perplexos, porém não... Gente, tem coisas que, assim, nos deixam perplexos. Tem coisas que você olha, como? Por quê? Senhor, não me deixe desanimar, porque estou perplexo com isso que aconteceu. Querido, Paulo está falando do que ele vivia. Paulo era um para-raio, né, gente? Paulo era algo complicado, onde Paulo chegava, problemas acontecia. Se eu estivesse perto de Paulo, eu acho que ia me afastar um pouquinho dele. Porque onde Paulo chegava, tinha problema, gente. Paulo, agora, também, quanto poder saía daquele homem. Paulo vai pegar um barco, ou melhor, um navio, né, para Roma. O que acontece com o navio? Um fenômeno, uma tempestade chamada Euroaquilão, toma lá o mar,
e o barco, o navio, Deus fala para Paulo assim, Paulo, o negócio é o seguinte, o navio vai afundar. Você imagina Deus falando isso contigo? Olha, querido, o navio vai afundar. Eu já estava desesperado, eu já estava pensando no bote, eu já estava falando com a minha família, a gente vai pular primeiro, vamos sair fora. Vou falar com o capitão. Só que Deus ainda fala mais assim para Paulo, Paulo, só que tem o seguinte, ninguém vai se perder. Como isso, gente? No mar aberto, o navio vai afundar e ninguém vai se perder. Tem que ser louco para acreditar nisso. Tem que ser crente. Aí Paulo vai, o navio afunda. Eles param onde? Numa ilha. Foram salvos, amém? Glória, uma ilha lá guardadinha para eles. Aí Paulo chega na ilha, sentam todos, acendem uma fogueira. Paulo vai pegar no graveto, o que acontece? A cobra vai e morde a mão dele. Meu Deus, que homem é esse, cara? Aí na mesma hora Deus responde e Deus cura aquele homem. Paulo era assim, ao mesmo tempo um vaso de barro, a excelência do poder sempre sobre ele. Queridos, isso é algo muito forte, porque em Atos, quando Paulo se converte, Deus tem uma palavra para Paulo muito dura. Deus fala assim para Paulo, esse homem saberá o quão é importante sofrer por mim. Ele vai experimentar como é sofrer por mim. Queridos, Paulo fez muita coisa ruim antes de se converter. Paulo era um homem que matava, perseguia a igreja. E Deus fala a Paulo, agora ele vai experimentar como é servir e sofrer pelo meu nome. E Paulo, ao mesmo tempo que ele se quebrava e ele tinha uma fé, isso nos encoraja muito. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 9, olha quando diz, versículo 9. Perseguidos, porém não. Abatidos, porém não. Amém, igreja? Receba esse nome de Jesus sobre a sua vida, amém? Mas não destruídos, atribulados, mas não angustiados. Vaso se quebra, mas o poder de Deus vem sobre a minha vida. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de... para que também a sua vida se manifeste em nosso... levando sempre o morrer de Cristo. O que é o morrer de Cristo, queridos? Não é para você morrer, ser atropelado na rua, não. É para você renunciar. Quando eu renuncio a algo, saiba que Deus acrescenta na sua vida. Sem dúvida. Quando Cristo morre, quando eu morro em Cristo, eu ressuscito com Ele. Algo novo nasce. Algo transformador acontece. Se algo lindo na Bíblia, Filipenses 2,5 diz que tem de vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e assumiu a forma de servo, homem. Sendo Deus, ele deixou a deidade de lado e veio como homem por mim, por você, por cada um de nós. Servo, renúncia. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Renúncia. Abra mão, queridos, e você vai ver Deus agindo na tua vida. Larga isso, está atrapalhando a tua vida. Às vezes você fica teimando com um lar. Larga isso, querido. Renuncia a isso em Cristo. Você vai ver se Deus não vai operar um milagre na sua vida. Você fica guardando. E Deus fala, renuncia. Olha quanto tempo você está perdendo. Olha quantas coisas Deus tem para você. Renuncia. Tem gente que está falando assim, vou me divorciar agora. Está amarrado em nome de Jesus, tá? Está amarrado. Amém ou não amém, igreja? Aí o versículo 11 diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne. É o processo, né, queridos? Quanto mais eu abro mão, mais Deus me enche. Alguns falam, Senhor, me enche, mas está muito entulho dentro. Senhor, me esvazia. Quanto mais eu me esvazio, mais Deus me enche. Amém? Glória a Deus. Agora um dos versículos mais lindos da Bíblia, entre tantos que eu sempre falo. Olha aqui de versículo 16. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em... Olha que lindo, queridos, eu vou repetir. Não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior, jarro de barro, vaso de barro, se corrompa, se quebre, o nosso homem interior, que está com o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus, se renova dia em... Querido, se você se quebrou,
Se você está sofrendo, saiba que dia a dia Deus vai renovar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que eu quebre, ainda que eu fique desanimado, ainda que eu fique entristecido, ainda que eu peque. Queridos, o meu homem interior se renova dia a dia. Eu aprendo com o erro, eu aprendo com o sofrimento que Deus permite que eu passe, para que a excelência do poder venha sobre a minha vida, para que eu desfrute do poder de Deus. Amém ou não amém? 17. O 17 é lindo, cara. Olha o que diz no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Para aqui, gente. O que tem de leve e momentânea aqui? Paulo, ele usa uns eufemismos, ele ameniza as coisas que são surreais. Olha o que Paulo diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Primeiro, não tem nada de leve. Segundo, não tem nada de momentânea. Mas Paulo tem um olhar sensacional sobre as coisas. Ele tem um olhar sobrenatural. Paulo não se limita, primeiro, Paulo não se limita às coisas aqui na terra pontuais que estão acontecendo. Ele consegue enxergar além, na frente. O versículo posterior vai ensinar isso. Ele não se firma nas coisas que se veem, ele se firma nas coisas que não se veem. Primeira coisa. Paulo consegue ter um olhar ainda além desse mundo. Paulo não está vendo os 80 anos que ele vai ter, 90, 100. Ele viveu um pouquinho mais, foi decapitado. Mas ele não está de olho nessa vida terrena apenas. Ele consegue enxergar a eternidade, queridos. Isso é muito lindo. Eu sempre falo isso, o homem, o tempo do homem é o tempo cronos, Eu sou limitado, eu preciso de passado, presente e futuro. Eu olho para o passado, aprendo algumas coisas, o presente eu vivo para que o meu futuro seja melhor. Mas Deus não. Deus é atemporal. Deus não está preso a passado, presente e futuro. Deus vê tudo num flash só. Deus vê meu nascimento, vê minha morte, vê tudo. Para Deus ele está tranquilão. Ele já sabe meu futuro. Eu que estou desesperado aqui. Mas Deus está tranquilo. Aí Paulo consegue experimentar um pouquinho desse olhar de Deus. Aí ele fala, leve e momentânea, porque ele consegue enxergar como Deus enxerga. Muito forte isso. Muito lindo isso. Se Deus nos der um pouquinho dessa compreensão, eu vou começar a olhar para aquilo que é pontual na minha vida. Talvez aquilo que esteja permanecendo durante um bom tempo, eu vou falar, é leve e é momentâneo, em nome de Jesus. Eu tenho um olhar além, eu tenho um olhar na frente, Deus vai fazer milagres. Amém? Olha o mistério, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se, mas nas coisas que não se, porque as que se veem são, e as que não se veem são eternas. Por isso que é leve. Por isso que é momentâneo, porque eu não estou olhando para a cadeira aqui. Eu estou olhando para outra coisa maior. Eu não estou olhando para aquilo que está acontecendo aqui. Eu estou olhando para aquilo que Deus vai fazer sobre isso. Por isso que é leve, por isso que é momentâneo, querido. Você possa olhar para a tua situação, para o teu vaso de barro que se quebrou e falar, Senhor, é leve. Mas o natural do ser humano é fazer uma tempestade, queridos. O natural do homem é se desesperar. E no desespero não vão levar a lugar nenhum. Mas a confiança em Deus, o olhar de Deus, o entender que isso que está acontecendo, querido, vai passar na sua vida, amém? Lembre-se de Jeremias? Jeremias, capítulo 18, Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, dá um pulinho lá, rapidinho. Jeremias vai até a casa do oleiro e Deus fala, Jeremias, o que tu estás vendo aí? Olha, eu vejo o oleiro trabalhando com um vaso de barro em suas mãos. Jeremias, vê direito. Eu estou colocando alguns adendos meus, tá? Porque eu gosto de deixar a história mais bonita. Mas, assim, mais interessante, melhor dizendo. Mas, vê direito, Jeremias. Jeremias, olha, eu estou vendo agora que o vaso está na mão do oleiro e o vaso se quebra. Mas, ao mesmo tempo, o oleiro já começa a fazer o barro de novo e começa a fazer um vaso novo. Pois bem, Jeremias, será que eu não posso fazer isso também com o meu povo? Esse vaso que se quebrou, queridos, ainda está na mão do oleiro, amém? O oleiro é Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Eu prefiro que o meu vaso se quebre nas mãos de Deus. Eu vou largar tudo, vou sair da igreja, Querido, vai quebrar o vaso de qualquer forma. A fila dos empregados, se for a fila de desemprego, é a mesma para o crente e não crente. O sol nasce sobre todos, a tristeza é igual para todos, as perdas acontecem, o crente morre de câncer, como o não crente também morre. Mas, queridos, sobre tudo isso que está acontecendo,
sobre tudo isso que pode acontecer em nossas vidas. Querido, há algo que é especial em nós, algo que transborda o entendimento do ser humano, algo que realmente é singular em nossas vidas. O jarro vai se quebrar aqui ou lá fora. A questão é, na mão de quem isso vai estar? Eu quero ter meu vaso meio quebrado nas mãos de Deus, porque Ele faz de novo. Ele não pega os cacos e esmiuça mais, e destrói mais, e joga mais por terra. Não, pelo contrário, vai pegando e vai refazendo tudo de novo. Se eu quiser, se você quiser, querido, seu jarro se quebrou, seu vaso se quebrou, ele continua nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar nesta noite, amém? Eu não sei se seu jarro se quebrou, se ele está rachado, não sei se ele está por se ruir, não sei como Deus o trouxe, a trouxe aqui. Eu não sei qual a tristeza no seu coração, não sei qual a decepção que você teve, não sei o que deixou o seu coração duro, não sei o que deixou de você confiar em Deus, não sei o que entristeceu você na igreja, no seu trabalho, não sei qual o tamanho da rachadura, mas queridos, em nome de Jesus, não coloque super bonder, você não é forte, começa a entender assim, você é um vaso de barro, quebrei pastor, estou quebrado, pastor, estou pensando em desistir tudo, isso querido, fale mesmo, abre o verbo com Deus, fala que você não entende, fala que você não sabe por que isso aconteceu, por que comigo, onde eu estou, eu deveria estar assim, assado. Fala com Deus. Isso mostra o vaso de barro que você é. A excelência vem com toda a força, a excelência do poder. Lembra de Atos 1, versículo 8? Mas recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas recebeis poder, poder no grego quer dizer dínamos, da onde vem a palavra dinamite. Imagina a excelência do poder, a excelência da dinamite. Isso é um poder que é dentro de você, é o Espírito Santo que está dentro de você, é o dínamo de Deus, é a energia de Deus, está dentro de você, é a força de Deus na sua vida, é a pessoa do Espírito Santo trabalhando, ministrando sobre a sua vida. Se algo se rompeu, querido, se algo se quebrou, se você perdeu algo, saiba que ainda está nas mãos de Deus. Não está na mão do diabo. Está nas mãos de Deus. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos, vamos louvar. Aleluia.
toda a igreja de olhos fechados. Queridos, nós continuaremos a orar nesse lugar. Mas eu quero fazer um desafio a ti. Eu quero desafiá-lo, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar. Enquanto estivermos louvando aqui, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Se o vaso se quebrou, está por quebrar, se algo se rachou, sai do seu lugar agora. Nós levantaremos um clamor neste lugar. O vaso está nas mãos de Deus e Deus está aqui. Ele quer responder nesta noite. Sai do seu lugar, vamos louvar. Aleluias. amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, Pai, porque não somos de ferro. Aleluia. Nem tu queres que sejamos. Muito pelo contrário, Deus. A excelência do teu poder só é manifesta, Deus, quando reconhecemos a nossa pequenez e nossa dependência de Ti. Somos sim, Deus, vasos de barro, limitados, sujeitos, Deus, a qualquer intempérie da vida, qualquer circunstância, Deus. Senhor, um mosquito pode nos colocar de cama. Somos vasos de barro, nós somos. Por isso, meu Pai, te pedimos, socorre o teu povo. Vai de contra as nossas necessidades.
necessidade, porque, ó Pai, não temos a quem recorrer. Nosso braço não sustenta, nosso braço não detém, não suporta. Senhor, só a tua mão, só o teu poder, só a excelência do teu poder. Deus, vai em cada vida aqui, desde o início da ministração até agora. Deus, vai de encontro a cada vida aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Som, esquadrinha corações. Xarabaxê, calabás. Levanta vidas nesse lugar, Deus. Ministério do Espírito Santo. Trabalhe, Espírito Santo, nessa vida aí, em nome de Jesus. Levanta ela, diz quão preciosa ela é. Temos um tesouro em nós. Obrigado, Senhor, porque somos muito frágeis, mas o tesouro que há dentro de nós é incomparável. É incomparável. É Ele que fala, é Ele que ministra, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece. Perplexos, Deus, mas não abalados. Deus, não desanimados. Confiando em Ti, meu Pai, continuamos. Eu te peço sobre cada vida que aqui está, Deus, sairão diferentes, confiantes mais ainda na obra que Tu tens. Renova, Deus. O vaso está na mão do Pai. Algo se quebrou, mas tem jeito. E o que eu te louvo, Deus, é que Tu não fazes emendas. O que eu te louvo, Senhor, é que Tu fazes tudo novo. É melhor do que já era. Não tem emenda. É tudo novo. Deus faz tudo novo na vida do meu irmão, na minha irmã. Se algo se quebrou e era tão bom, Deus será muito melhor. Muito melhor, nós profetizamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Você foi abençoado nesta noite? Amém.